Meu irmão achou que podia bater na minha filha de 6 anos e sair impune. Meu pai ainda o defendeu. Mas minha avó tinha instalado câmeras, e o que eu fiz depois transformou a vida dele em um verdadeiro inferno. Meu nome é Lauren, tenho 33 anos e sou mãe solteira da Chloe, uma menina de 6 anos que é literalmente a luz da minha vida. Moramos em uma cidade pequena no interior dos Estados Unidos, e nossa vida sempre foi bem simples e tranquila. Sempre tive uma relação complicada com minha família, especialmente com meu pai Ronald e meu irmão Travis, que sempre foram muito machistas e autoritários. Travis tem 37 anos, é casado com a Heather e tem 2 filhas gêmeas de 8 anos. Ele sempre foi o filho favorito do meu pai, aquele que nunca fazia nada errado e sempre tinha razão em tudo. Cresci ouvindo que eu era dramática, sensível demais e que precisava aprender a me comportar como uma boa menina da família. Quando engravidei da Chloe aos 27 anos e o pai dela desapareceu, minha família me tratou como se eu fosse uma vergonha, mas minha avó materna sempre me apoiou incondicionalmente. Minha avó, que todos chamamos de vovó Dorothy, sempre foi diferente do resto da família. Ela tem 82 anos, é uma senhora forte e independente que sempre defendeu as mulheres da família quando os homens tentavam nos diminuir. Ela mora em uma casa grande em Savannah, na Geórgia, e sempre foi o ponto de encontro da família para as festividades. No final do ano passado, recebi o tradicional convite para passar o Natal na casa da vovó Dorothy. Confesso que pensei em recusar, porque sabia que seria mais uma oportunidade para minha família me julgar e fazer comentários sobre minha vida. Mas Chloe estava muito animada para ver a bisavó e as primas. Então decidi ir. Agora sei que foi a melhor decisão que tomei em muito tempo. Chegamos na casa da vovó na véspera do Natal, por volta das 3 da tarde. A casa estava toda decorada, com aquele cheiro gostoso de torta de maçã e peru assando. Chloe ficou encantada com a decoração e correu para abraçar a bisavó, que a recebeu com o maior carinho. Travis e sua família já estavam lá, e as meninas estavam brincando na sala com vários brinquedos espalhados pelo chão. Inicialmente, tudo parecia estar correndo bem. As crianças brincavam juntas, os adultos conversavam sobre amenidades, e minha avó estava radiante por ter toda a família reunida. Meu pai chegou por volta das 5 da tarde, e logo o clima ficou um pouco mais tenso, como sempre acontecia quando ele aparecia. Durante o jantar, que aconteceu por volta das 7 da noite, comecei a perceber que as filhas do Travis estavam sendo meio cruéis com a Chloe. Elas não deixavam ela brincar com certos brinquedos, falavam que ela era pequena demais para entender as brincadeiras e faziam comentários sobre ela não ter pai. Tentei intervir algumas vezes, mas de forma sutil, para não criar confusão na ceia de Natal. Depois do jantar, enquanto os adultos tomavam café e conversavam, as crianças voltaram a brincar na sala. Eu estava ajudando minha avó a guardar as sobras da ceia quando ouvimos um barulho estranho vindo da sala. Quando chegamos lá, encontramos as gêmeas gritando que Chloe havia escondido o brinquedo favorito delas, uma boneca cara que tinham ganhado de presente. Chloe estava claramente assustada e repetia que não tinha pegado nada, que estava apenas brincando com os próprios brinquedos que tinha trazido de casa. Ela estava com os olhos cheios de lágrimas e visivelmente abalada com a acusação. Tentei acalmá-la e explicar para as gêmeas que talvez elas tivessem deixado a boneca em algum lugar e esquecido. Foi nesse momento que Travis se levantou do sofá com uma expressão furiosa no rosto. Ele se aproximou da Chloe e, sem nenhum aviso, deu um tapa forte no rosto dela. O barulho ecoou pela sala inteira e Chloe começou a chorar desesperadamente. Eu fiquei completamente chocada, sem acreditar no que tinha acabado de ver. Imediatamente corri para pegar minha filha no colo e comecei a gritar com Travis, perguntando como ele tinha coragem de bater em uma criança, ainda mais na minha filha. Ele me olhou com desprezo e disse que alguém precisava ensinar limites para ela, já que eu claramente não sabia educar minha própria filha. Antes que eu pudesse responder, meu pai se intrometeu na discussão. Com aquela voz autoritária que eu conhecia tão bem, ele declarou que Travis tinha feito certo, que Chloe precisava aprender a ter vergonha e parar de mentir. Ele disse que crianças mal educadas precisavam ser corrigidas, e que eu era fraca demais para fazer isso. Naquele momento, senti uma raiva que nunca havia sentido antes. Peguei minha filha no colo, que ainda estava chorando e tremendo, e anunciei que estávamos indo embora imediatamente. Minha avó tentou me convencer a ficar, dizendo que podíamos conversar e resolver tudo, mas eu já havia decidido que não ia expor minha filha a mais um segundo daquele ambiente. Subimos correndo para o quarto, arrumei nossas coisas em 5 minutos e descemos com as malas. Travis estava na sala rindo da situação com meu pai, como se tivesse feito algo engraçado. Heather, a esposa dele, parecia desconfortável, mas não disse nada em nossa defesa. Minha avó nos acompanhou até o carro, pedindo desculpas e dizendo que conversaria com eles depois. Durante a viagem de volta para casa, que durou cerca de 3 horas, Chloe ficou quieta no banco de trás, ainda claramente abalada com o que havia acontecido. Eu dirigia em silêncio, tentando processar toda a situação e decidindo que nunca mais colocaria minha filha em uma situação como aquela. Chegamos em casa por volta das 11 da noite, e coloquei Chloe para dormir na minha cama, porque ela estava com medo de ficar sozinha no quarto dela. Ela adormeceu agarrada em mim, e eu passei a noite toda acordada, pensando em como ia lidar com aquela situação. No dia seguinte, que era 26 de dezembro, acordei determinada a tomar alguma atitude. Não podia simplesmente deixar passar o fato de que meu irmão havia agredido minha filha e ainda tinha sido apoiado pelo meu pai. Estava pensando em como abordar a situação quando meu telefone tocou por volta das 9 da manhã. Era minha avó, e ela parecia muito nervosa. Ela me contou que depois que saímos, teve uma conversa muito séria com Travis e meu pai, mas eles continuaram defendendo a atitude dele. Foi então que ela me revelou algo que mudou completamente o rumo da história. Minha avó me contou que, há alguns meses, estava preocupada com a segurança da casa dela, especialmente porque morava sozinha, e a vizinhança havia tido alguns problemas com arrombamentos. Por isso, ela havia contratado uma empresa de segurança para instalar câmeras em toda a casa, incluindo a sala onde as crianças brincavam. Ela disse que as câmeras gravavam tudo em alta definição, com áudio perfeito, e que toda a cena da véspera havia sido registrada. Ela me ofereceu uma cópia da gravação, dizendo que eu tinha o direito de ter essa prova do que aconteceu com minha filha.
Imediatamente pedi para ela me enviar o vídeo, e quando assisti, fiquei ainda mais revoltada. A gravação mostrava claramente que Chloe não havia feito nada de errado, que ela estava brincando calmamente com seus próprios brinquedos, quando as gêmeas começaram a acusá-la. Mostrava também o momento exato em que Travis deu o tapa nela, e dava para ver o quanto ela ficou assustada e machucada. Mas o que mais me chocou foi ver a reação de Travis depois da agressão. Ele não demonstrou nenhum remorso, pelo contrário, parecia satisfeito com o que tinha feito. E meu pai, que sempre se apresentava como um homem respeitável na comunidade, estava claramente apoiando a violência contra uma criança de 6 anos. Naquele momento, tomei uma decisão que mudaria nossas vidas para sempre. Não ia simplesmente aceitar aquela situação e fingir que nada havia acontecido. Ia usar aquela gravação para mostrar para todo mundo quem Travis realmente era, e proteger não apenas minha filha, mas outras crianças que poderiam ser vítimas dele no futuro. Primeiro, fui até a delegacia de polícia e registrei um boletim de ocorrência por agressão contra menor. Entreguei uma cópia da gravação e dei todos os detalhes do que havia acontecido. O delegado ficou visivelmente chocado ao ver o vídeo e me assegurou que o caso seria investigado adequadamente. Em seguida, procurei um advogado especializado em direitos da criança. Ele analisou a gravação e confirmou que tínhamos um caso sólido, tanto na esfera criminal quanto civil. Decidimos que ia processar Travis por agressão e também entrar com uma ação de indenização por danos morais. Mas eu não parei por aí. Fiz uma pesquisa sobre a vida profissional e social do Travis e descobri várias informações que me deram ainda mais munição. Ele trabalhava como gerente em uma empresa de tecnologia que tinha políticas rígidas sobre conduta ética e proteção de menores. Além disso, ele era voluntário em uma ONG que trabalhava com crianças carentes, onde tinha contato direto com várias crianças vulneráveis. Também descobri que as filhas dele estudavam em uma escola particular muito conceituada, que tinha uma política de tolerância zero para bullying e comportamento agressivo. Percebi que tinha várias frentes para atacar, e que ia usar todas elas. Enviei uma cópia da gravação para o Departamento de Recursos Humanos da empresa onde Travis trabalhava, junto com uma carta detalhando o que havia acontecido. Expliquei que não me sentia confortável sabendo que uma pessoa que agredia crianças ocupava uma posição de liderança em uma empresa que se dizia comprometida com valores éticos. Também enviei o vídeo para a ONG, onde ele era voluntário, alertando-o sobre o comportamento dele e sugerindo que reavaliassem se ele era a pessoa adequada para trabalhar com crianças. E mandei uma cópia para a escola das filhas dele, explicando que elas haviam feito uma acusação falsa contra minha filha, que resultou em agressão, e que isso poderia indicar um padrão de comportamento que precisava ser investigado. A resposta foi mais rápida do que eu esperava. Na segunda-feira seguinte, que era 2 de janeiro, Travis me ligou completamente desesperado. Ele havia sido suspenso do trabalho enquanto a empresa conduzia uma investigação interna. A ONG tinha cancelado imediatamente o trabalho voluntário dele e informado que ele não seria mais bem-vindo na organização. A escola das filhas dele havia chamado ele e a esposa para uma reunião urgente, onde questionaram sobre o ambiente familiar e se as crianças estavam sendo expostas à violência doméstica. Eles também iniciaram uma investigação sobre o comportamento das gêmeas, que haviam feito uma acusação falsa que resultou em agressão física. Travis estava gritando no telefone, dizendo que eu havia arruinado a vida dele por causa de uma bobagem, que era apenas uma correção necessária e que eu estava sendo dramática como sempre. Ele tentou me chantagear, dizendo que se eu não retirasse as acusações, ele faria com que toda a família se voltasse contra mim. Mas eu não me intimidei. Respondi calmamente que ele havia feito isso com si mesmo quando decidiu agredir minha filha, e que eu não ia recuar nem um centímetro. Disse que ele deveria ter pensado nas consequências antes de bater em uma criança, e que agora teria que arcar com o resultado das próprias ações. A situação ficou ainda mais interessante quando Heather, a esposa dele, me ligou alguns dias depois. Ela estava chorando e pedindo para conversar comigo pessoalmente. Aceitei encontrar com ela em um café público, porque queria ouvir o que ela tinha a dizer. Heather me contou que quando viu a gravação, ficou completamente chocada. Ela disse que Travis havia contado uma versão completamente diferente da história, onde Chloe havia causado uma confusão enorme e ele apenas tinha dado uma leve bronca nela. Quando ela viu o vídeo real, percebeu que o marido havia mentido descaradamente para ela. Ela me revelou que essa não era a primeira vez que Travis demonstrava comportamento agressivo. Ele frequentemente gritava com as filhas deles por motivos banais, e ela sempre justificava dizendo que ele estava estressado com o trabalho. Mas depois de ver como ele tratou Chloe, ela começou a questionar se as próprias filhas não estariam sofrendo algum tipo de abuso emocional. Heather me disse que havia decidido se separar de Travis e que estava procurando um advogado para iniciar o processo de divórcio. Ela queria a guarda completa das filhas e estava disposta a testemunhar contra ele se fosse necessário. Também me pediu desculpas em nome da família e disse que apoiaria qualquer medida legal que eu quisesse tomar. Enquanto isso, meu pai tentava fazer controle de danos. Ele ligou para minha avó várias vezes, tentando convencê-la a me persuadir a esquecer toda a situação. Ele dizia que eu estava exagerando, que famílias passam por conflitos, e que isso não deveria sair do âmbito familiar. Mas minha avó, que sempre foi uma mulher sábia e justa, não se deixou influenciar. Ela organizou uma chamada de vídeo com todos os membros da família, incluindo tios e primos que moravam em outras cidades. Durante essa chamada, ela mostrou a gravação para todos e declarou publicamente que não ia mais tolerar comportamento abusivo na nossa família. Foi um momento muito poderoso ver minha avó, aos 82 anos, defendendo minha filha e a mim dessa forma. Ela disse que Travis era um agressor, e que meu pai era um facilitador, e que o ciclo de violência e acobertamento terminava ali. Vários parentes ficaram chocados com o que viram no vídeo e se posicionaram do meu lado. Alguns primos que tinham filhos pequenos me procuraram depois, contando que sempre se sentiram desconfortáveis com a forma como Travis interagia com as crianças da família, mas nunca souberam como abordar a situação. Eles me agradeceram por ter tido coragem de expor o comportamento dele. Enquanto Travis perdia emprego, reputação e apoio da família, minha vida começou a tomar um rumo completamente diferente.
No trabalho, onde eu era assistente administrativa em uma empresa de marketing, minha chefe ficou sabendo da situação através de uma amiga em comum. Ela ficou impressionada com a forma madura e determinada como eu havia lidado com a crise. Ela me ofereceu uma promoção para coordenadora de projetos, com um aumento significativo de salário. Disse que precisava de pessoas como eu na equipe, que sabiam tomar decisões difíceis e defender o que era certo. Aceitei a promoção, e isso me deu ainda mais estabilidade financeira para cuidar da Chloe. Inspirada por toda a experiência, decidi criar um canal online sobre educação emocional infantil e proteção de crianças. Comecei compartilhando nossa história e dando dicas para outras mães sobre como identificar sinais de abuso e como proteger seus filhos. A resposta foi surpreendente. Milhares de mulheres começaram a seguir o canal, compartilhando suas próprias experiências e buscando apoio. Muitas delas haviam passado por situações similares, onde foram descredibilizadas por suas famílias quando tentaram proteger seus filhos. Elas encontraram no meu canal um espaço seguro para falar sobre esses traumas e buscar orientação. O canal cresceu rapidamente, e logo comecei a receber convites para dar palestras em escolas e organizações sobre proteção infantil. Também fui convidada para participar de podcasts e programas de rádio locais, onde podia compartilhar informações importantes sobre como identificar e denunciar abuso infantil. Mas o mais importante de tudo foi ver como Chloe se recuperou de todo o trauma. Imediatamente após o incidente, a coloquei em terapia com uma psicóloga especializada em crianças. A profissional foi incrível e ajudou Chloe a processar o que havia acontecido de forma saudável. Durante as primeiras semanas, Chloe ficou mais retraída e assustada. Ela tinha pesadelos frequentes e se recusava a brincar com outras crianças. Mas com o apoio da terapia, minha dedicação e o carinho da bisavó, ela foi recuperando gradualmente a confiança e a alegria. Minha avó foi fundamental nesse processo. Ela visitava nossa casa pelo menos uma vez por semana, sempre trazendo algum mimo para Chloe e passando horas brincando com ela. Ela também ajudou Chloe a entender que o que aconteceu não foi culpa dela, e que ela sempre teria adultos que a protegeriam. Alguns meses depois do incidente, Chloe voltou a brincar normalmente, fazer amigos na escola e demonstrar interesse por atividades que ela gostava antes. Ela começou a participar do coral da escola, algo que sempre quis fazer, mas era tímida demais para tentar. Lembro perfeitamente da primeira apresentação do coral, que aconteceu em maio. Chloe estava no palco, cantando com um sorriso radiante no rosto, e eu sabia que ela havia superado completamente o trauma. Naquele momento, senti que todas as decisões difíceis que tomei haviam valido a pena. No final do ano, quando chegou a época do Natal novamente, minha família tentou me convencer a repetir a tradição de nos reunirmos na casa da vovó. Mas eu já havia tomado uma decisão diferente. Recusei educadamente o convite e organizei minha própria ceia de Natal em nossa casa. Convidei amigos próximos, vizinhos queridos e algumas famílias que conheci através do meu canal online. Foi a celebração mais genuína e calorosa que já tive. Chloe estava radiante, brincando com as outras crianças e se sentindo completamente segura e amada. Minha avó veio passar o Natal conosco, e ela ficou emocionada ao ver como nossa pequena família havia se fortalecido. Ela me disse que estava orgulhosa da mulher forte que eu havia me tornado e da forma como protegi minha filha. Quanto ao Travis, ele enfrentou várias consequências pelas suas ações. A empresa onde trabalhava o demitiu depois de concluir a investigação interna. O processo criminal resultou em uma condenação por agressão a menor, com pena de serviços comunitários e a obrigação de fazer terapia para controle de raiva. Ele também teve que pagar uma indenização substancial pelos danos morais causados a Chloe. O dinheiro foi depositado em uma conta poupança que criamos para o futuro dela, especificamente para sua educação universitária. Heather conseguiu o divórcio e a guarda completa das filhas. Ela se mudou para outra cidade com as meninas e iniciou uma nova vida. Ela me mandou uma mensagem alguns meses depois, dizendo que as filhas estavam fazendo terapia e aprendendo sobre empatia e comportamento respeitoso. Meu pai tentou algumas vezes restabelecer contato comigo, mas eu deixei claro que não queria ter nenhum relacionamento com ele enquanto ele continuasse defendendo comportamentos abusivos. Ele nunca se desculpou pelo que aconteceu, então mantive a distância. Hoje, 2 anos depois de tudo isso, posso dizer que minha vida mudou completamente para melhor. Chloe, agora com 8 anos, é uma menina confiante, inteligente e carinhosa. Ela sabe que sempre pode contar comigo para protegê-la, e isso a faz se sentir segura para explorar o mundo. Meu canal online se tornou uma referência em proteção infantil, e já ajudei centenas de famílias a identificar e lidar com situações de abuso. Também trabalho como consultora para organizações que desenvolvem políticas de proteção de crianças. Financeiramente, estamos muito melhor do que antes. A promoção no trabalho, combined com a renda do canal online, nos deu uma estabilidade que nunca tivemos. Conseguimos nos mudar para uma casa maior em um bairro mais seguro, onde Chloe tem um quintal para brincar. Mais importante ainda, aprendi que proteger minha filha não é apenas minha responsabilidade, mas também meu direito. Não preciso aceitar comportamentos abusivos de ninguém, mesmo que sejam da minha própria família. E que tomar decisões difíceis, mesmo quando são dolorosas, às vezes é a coisa mais amorosa que posso fazer. Chloe sabe a versão adequada para a idade dela do que aconteceu naquele Natal. Ela entende que algumas pessoas fazem escolhas ruins, mas que existem adultos que sempre vão protegê-la. Isso a fez desenvolver uma percepção muito madura sobre relacionamentos saudáveis e limites pessoais. Ela também aprendeu que é importante falar quando algo não está certo, mesmo que outras pessoas digam que está tudo bem. Essa é uma lição que espero que ela carregue para toda a vida, porque vai protegê-la de muitas situações perigosas no futuro. Minha avó, agora com 84 anos, continua sendo nossa maior apoiadora. Ela sempre diz que se orgulha de ter netas e bisnetas fortes, que não se deixam intimidar por homens autoritários. Ela é um exemplo de como podemos quebrar ciclos familiares tóxicos, mesmo em idades avançadas. Olhando para trás, sei que aquele Natal terrível foi na verdade um presente disfarçado. Ele me forçou a tomar atitudes que mudaram nossas vidas para sempre. Revelou quem realmente se importava conosco, e quem estava disposto a nos proteger. E me mostrou que sou mais forte do que eu imaginava.
Hoje, quando outras mães me procuram enfrentando situações similares, sempre digo a mesma coisa. Proteger nossos filhos é nossa responsabilidade mais sagrada. Não importa quem está do outro lado, família ou não. Nossas crianças dependem de nós para serem suas vozes e suas defensoras. Se você está passando por algo parecido, saiba que você não está sozinha. Existem recursos disponíveis, pessoas dispostas a ajudar e que é possível sim construir uma vida melhor depois de situações traumáticas. O mais importante é nunca duvidar dos seus instintos maternos e sempre colocar a segurança dos seus filhos em primeiro lugar. E você? Se estivesse no lugar dela, o que faria diferente? Deixe seu comentário.